Ruth, a estrangeira que escolheu o amor quando tudo mandava ir embora. Capítulo 1. Quando até a casa do pão se torna vazia. Houve um tempo em Israel em que até os nomes perderam o sentido. Belém, chamada de Casa do Pão, conheceu a fome. Não uma fome repentina, mas lenta, insistente, cruel. O tipo de fome que não chega gritando, mas se instala em silêncio. Os campos antes verdes tornaram-se pálidos. O vento levantava poeira onde antes havia trigo. As crianças choravam mais cedo à noite. E os anciãos falavam menos. Foi nesse tempo que Elimeleque percebeu o inevitável. Sentado à entrada de sua casa, observava o horizonte rachado pelo sol. Ao seu lado, Noemi segurava um pequeno saco de grãos, quase vazio. Não dá mais, ele disse, sem levantar os olhos. Belém não nos sustenta. Noemi apertou o saco contra o peito. Ela conhecia aquele tom. Era o tom das decisões que doem antes mesmo de serem tomadas. E para onde iremos? Perguntou. Moabe. A palavra caiu pesada no chão entre eles. Moabe era a terra estrangeira, povo inimigo antigo, deuses estranhos. Mas havia comida. Às vezes, a sobrevivência empurra o homem para lugares que a fé nunca planejou visitar. Capítulo 2. Raízes lançadas em solo que não era seu. A travessia foi longa. Malom e Quilion, ainda jovens, reclamavam do cansaço. Noemi caminhava em silêncio. Cada passo era um adeus invisível. Quando finalmente chegaram a Moabe, o cheiro era diferente. As roupas, as vozes, os rituais. Tudo parecia fora de lugar. Mas o tempo passa até mesmo sobre a estranheza. Os filhos cresceram, criaram laços e se apaixonaram. Malom escolheu Ruth. Ela não era nobre, não vinha de família influente. Era conhecida pelo trabalho constante e pelo silêncio atento. Ruth observava Noemi. Via aquela mulher orar a um Deus que não tinha imagem. Um Deus que não exigia sacrifícios barulhentos, mas confiança. Algo nela começou a mudar. Capítulo 3. 3 mortes, um silêncio. A morte não avisou. Primeiro, Elimeleque caiu doente. Depois, Malom. Por fim, Quilion. 3 funerais. 3 noites sem dormir. 3 vazios impossíveis de preencher. A casa ficou quieta demais. Noemi sentava-se no canto olhando para nada. Ruth observava de longe, sem saber como tocar aquela dor. Até que Noemi falou. Vou voltar para Belém. Sozinha? Ruth perguntou. Noemi suspirou. Deus me esvaziou aqui. Capítulo 4. A escolha que define uma vida. No caminho, Noemi parou. Minhas filhas, voltem. Orfa chorou, beijou Noemi e partiu. Ruth ficou. O vento balançava suas roupas simples. O caminho à frente era incerto, mas o retorno parecia impossível. Não me peças para te deixar. Ruth falou com firmeza, mas seus olhos estavam cheios de lágrimas. Onde fores, irei. Teu povo será o meu povo. Teu Deus será o meu Deus. Naquele momento, Ruth deixou de ser apenas uma moabita. Ela escolheu amar, mesmo sem garantias. Capítulo 5. Belém e o peso de não pertencer. Belém murmurou quando as viram chegar. É Noemi? Voltou vazia. Noemi respondeu amarga.
Chamem-me Mara. Ruth sentiu o peso dos olhares. Ela não precisava entender o idioma perfeitamente para entender o desprezo. Então decidiu trabalhar. Capítulo 6. O campo, o sol e a dignidade. O sol queimava. Ruth se abaixava, colhia espigas, levantava, repetia. Mãos sujas, costas doloridas. Até que Boaz a viu. Quem é ela? A moabita. Boaz observou mais. E viu algo raro. Que o Senhor te recompense. Ruth caiu de joelhos. Por que olhas para mim? Porque ouvi quem você é. Capítulo 7. A madrugada da coragem. Na era, à noite, o vento era frio. Ruth se aproximou. Estende tua capa. Boaz entendeu. Farei tudo. Capítulo 8. A redenção. Boaz cumpriu a lei. Casou-se com Ruth. O filho nasceu. Noemi segurou a criança e chorou. O Senhor me visitou. Capítulo 9. Uma história maior do que ela. Ruth nunca soube, mas seu nome atravessaria séculos. Ela estaria na genealogia do Messias. Moral e reflexão final, para os dias de hoje. Ruth nos confronta. Vivemos tempos de desistência rápida, relacionamentos frágeis, laços descartáveis. Ruth ensina. Permanecer é um ato de fé. Amar sem garantia é coragem. Deus escreve eternidade com escolhas pequenas. Moral e reflexão final. A escolha que ninguém viu, mas Deus honrou. A história de Ruth não é sobre milagres visíveis, nem sobre grandes discursos, nem sobre feitos que chamam atenção. Ela é sobre decisões silenciosas. Ruth não abriu o mar, não venceu exércitos, não profetizou diante de reis. Ela apenas ficou. E muitas vezes é exatamente isso que Deus mais observa. 1. Ruth e o mundo que ensina a ir embora. Vivemos em uma geração treinada para desistir rápido. Quando algo dói, saímos. Quando não somos valorizados, trocamos. Quando o caminho se torna incerto, voltamos atrás. Ruth viveu o oposto. Ela tinha todas as razões para ir embora. Era viúva, estrangeira, jovem, sem garantias, sem promessas. Ainda assim, ela ficou. Isso confronta diretamente nossa cultura, que ensina: se não for fácil, não é para você. Ruth nos responde: nem tudo que vale a pena começa fácil. 2. A fidelidade que não depende de circunstâncias. Ruth não ficou porque a vida prometia melhora. Ela ficou porque escolheu ser fiel. Fiel a Noemi. Fiel a um Deus que ela ainda não conhecia completamente. Fiel a um caminho que não tinha mapa. Nos dias atuais, fidelidade se tornou rara porque tudo é condicionado. Fico se me der retorno. Amo se for recíproco. Creio se entender. Ruth viveu uma fé diferente. Ela confiou antes de entender. 3. O valor de quem o mundo ignora. Ruth era invisível para a sociedade. Mulher. Viúva. Estrangeira. Pobre. Nos campos ela era apenas mais uma abaixando-se ao chão. Mas Deus estava escrevendo o futuro através dela. Hoje muitos se sentem assim. Invisíveis no trabalho, descartáveis nas relações, esquecidos na fé, pequenos demais para sonhar. A história de Ruth revela uma verdade poderosa. Deus não escolhe pessoas pelo lugar que ocupam, mas pelo coração que oferecem. 4. Permanecer também é um ato espiritual. Muitos pensam que fé é movimento. Ir, mudar, avançar. Mas Ruth nos ensina que permanecer também é obediência. Permanecer. Quando ninguém percebe. Quando não há aplausos. Quando não há garantias. Quando o coração está cansado. Ficar ao lado de Noemi foi mais espiritual do que qualquer sacrifício visível. 5. A colheita vem, mas nunca no tempo da ansiedade. Ruth trabalhou sob o sol. Sem promessas. Sem certeza de redenção. Ela colheu espigas antes de colher respostas. Isso fala diretamente aos nossos dias, onde queremos resultados imediatos. Crescimento sem processo. Bênção sem espera.
colheita sem plantio. Ruth nos lembra: Deus honra o processo, tanto quanto o resultado. 6. O que você faz hoje pode mudar gerações. Ruth nunca soube que faria parte da linhagem de Davi, que estaria na genealogia de Jesus, que seu nome seria lembrado por séculos. Ela apenas viveu fielmente o dia de hoje. Isso revela algo profundo. Você não precisa ver o futuro para cooperar com ele. Nos dias atuais, cada decisão pequena, um cuidado, uma lealdade, uma escolha ética, um amor mantido, pode estar moldando algo muito maior do que você imagina. Conclusão final. Ruth nos ensina que fé não é barulho. Obediência nem sempre é movimento. Amor verdadeiro não depende de garantias. Às vezes, tudo o que Deus espera de nós é isso. Fique, confie, continue. Porque o céu ainda está escrevendo